Será que Jesus era Deus? Ele era homem? Quem era Jesus de Nazaré? É interessante que o Evangelho de João deixa bem claro que Jesus era Deus, ele era divino. O Evangelho de João começa dizendo assim, João capítulo 1, você pode ler aí na sua Bíblia, versículos 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que João está explicando de maneira muito clara é que Deus é plural em pessoa, porque tinha o Verbo e Deus. Deus estava aqui e o Verbo estava com ele. Então eram duas pessoas. Deus um ser pessoal e o Verbo outro ser pessoal. Mas o Verbo não estava apenas com Deus. Ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, o discípulo amado, ao escrever o quarto evangelho, quer deixar bem claro que Jesus era Deus e diferenciá-lo de João Batista. João teve um começo no tempo. O Verbo não. O Verbo sempre existiu com o Pai. E esse Verbo não poderia ser uma criatura divina porque a vida estava nele. E de acordo com a Bíblia, a vida só existe em Deus. Será que Jesus era Deus? Ele era homem? Quem era Jesus de Nazaré? É interessante que o Evangelho de João deixa bem claro que Jesus era Deus, ele era divino. O Evangelho de João começa dizendo assim, João capítulo 1, você pode ler aí na sua Bíblia, versículos 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que João está explicando de maneira muito clara é que Deus é plural em pessoa, porque tinha o Verbo e Deus. Deus estava aqui e o Verbo estava com ele. Então eram duas pessoas. Deus um ser pessoal e o Verbo outro ser pessoal. Mas o Verbo não estava apenas com Deus. Ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, o discípulo amado, ao escrever o quarto evangelho, quer deixar bem claro que Jesus era Deus e diferenciá-lo de João Batista. João teve um começo no tempo. O Verbo não. O Verbo sempre existiu com o Pai. E esse Verbo não poderia ser uma criatura divina porque a vida estava nele. E de acordo com a Bíblia, a vida só existe em Deus.